Você já sentiu inchaço quando você come após as refeições? Ou às vezes um refluxo constante, uma dor de estômago que volta sempre de tempos em tempos? Ou percebe que a tua digestão está lenta, não está funcionando muito bem? Se tudo isso estiver acontecendo com você, gases, às vezes as fezes são moles, são ressecadas, se todo o teu padrão de digestão está um pouco esquisito, fica nesse vídeo até o final, que eu vou falar de um aspecto relacionado à saúde gastrointestinal que possivelmente você tenha e que tem solução. Então talvez há uma solução para esse problema que você está passando. Fica aqui comigo até o final do vídeo, já dê o seu like no vídeo. Como eu falei, pessoal, os problemas de digestão são muito comuns, né? É difícil um adulto que não tenha tido um episódio de gastrite, de estufamento, aquela distensão abdominal, come, parece que fica tudo lento, o intestino que fica todo bagunçado. Isso é muito comum. E por trás disso tem muitas coisas que podem estar explicando esses sintomas. Mas eu trouxe aqui um aspecto muito essencial, que é a questão da nossa alergia, dos alimentos alergênicos. Nós sabemos que os alimentos como um todo, eles são proteínas, carboidratos, são gorduras completamente diferentes, muitas vezes, das que a gente tem no nosso corpo. Ou seja, o nosso sistema digestório, desde a mastigação até as fezes, vai ter que passar por um processo de transformação, vai ter que transformar esses alimentos em nutrientes. O problema desse processo de transformar alimentos em nutrientes é que muitas vezes isso pode gerar quadros de alergia. O que é uma alergia? A gente sabe que a alergia, né, o mais comum, o mais popular, é a gente ter aquele calorão na pele, aquela mancha, aquela urticária que coça. Aí tem pessoas que têm rinite alérgica, que têm coceira nos olhos, conjuntivite assim alérgica, né? Às vezes a pessoa tem uma doença como uma psoríase, uma dermatite atópica, né? Que tem também componente alergênico e muitas outras doenças relacionadas à alergia. Mas de fato, quando a gente tem uma alimentação que é muito estranha ao nosso sistema imunológico, há uma chance muito maior de a gente desencadear processos alérgicos com os alimentos. Também existe num ranking quais são os alimentos mais alergênicos. Você conhece os alimentos mais alergênicos? Que de uma certa forma a maioria de nós, quando é exposta de uma forma contínua a esses alimentos, vai desenvolver hipersensibilidades. Ou seja, às vezes não é aquela alergia forte, que a gente fala mediada por IgE, imunoglobulina E, que é aquela alergia específica de um alimento, a pessoa come aquele alimento e passa mal, às vezes fecha a glote, né? Faz aquela reação alérgica mais grave, mais rápida, mais aguda. Então isso é um tipo de alergia, a alergia clássica, mas a maior parte das vezes os processos são lentos, não são alergias, não são manifestações que vêm imediatamente, como nesse caso que eu falei ali. Então, muitas vezes a pessoa come um alimento e ela só vai ter as repercussões clínicas da hipersensibilidade tardia após 3, 4 dias depois que ela comeu. E aí fica um pouco difícil saber qual alimento que ela comeu que realmente produziu aquele quadro. E por que é importante a gente ir atrás das sensibilidades alimentares, das hipersensibilidades tardias, desse processo alérgico, entender um pouco quais alimentos caem bem para a nossa digestão, quais que não caem? Porque de fato, pessoal, se a gente passa muito tempo com processos alérgicos em nível intestinal, essa alergia ela vai se espalhar pelo sangue, pelo sistema linfático, pelos neurônios, por tudo. E a gente pode ter mais doenças. Então a pessoa que tem rinite alérgica, tem asma, tem dermatite atópica, né, tem essas manifestações de alergia mais clássicas, é sinal de que o intestino dela já está com um processo também alérgico. Então há uma interdependência, uma conexão entre o intestino e outros órgãos do corpo. No momento em que o intestino inflama, por esses alimentos que o corpo não consegue digerir muito bem, que faz reação imunológica, produz ali às vezes anticorpos, produz às vezes
traz muitas células de defesa ali para o local, porque parece que é uma coisa estranha que está invadindo o corpo. Então isso a longo prazo vai trazendo muitos sintomas sistêmicos e inclusive relacionando esses quadros com várias doenças, né? Então a gente tem uma gama de doenças que pode ter relação com sensibilidades alimentares, né? E a gente pode ter muitos sintomas que às vezes a gente nem consegue relacionar ao intestino, mas que tem fundo, tem raiz em algum alimento que a gente come. Então é importante a gente saber a lista dos alimentos mais alergênicos. Então se a gente for colocar ali no topo, né? Vocês já sabem, vocês que me seguem aqui no canal, se a gente fosse escolher um alimento para tirar da nossa dieta, porque ele é muito alergênico, a maior parte das pessoas vai desenvolver uma sensibilidade a esse alimento. Qual seria? Vocês sabem? É o glúten, pessoal, né? O glúten, que é uma proteína que vem do processo do trigo, né? Da fermentação do trigo. E, de fato, o glúten, ele cada vez mais, né, nos últimos 20, 30 anos, se tornou muito indigesto, porque existe uma mudança, uma hibridização para que aumente o processo produtivo do glúten, do trigo, e o glúten ficou com uma quantidade de glúten muito maior do que já tinha anteriormente. E isso traz consequências para a nossa saúde. A proteína do glúten é uma proteína gigantesca, e várias partes dela o corpo tem muita dificuldade para degradar. No momento em que eu não consigo ter enzimas que vão lá e quebram um alimento e transformam em componentes essenciais, aqui no caso é uma proteína, teria que transformá-la em aminoácidos, que são essas partezinhas, componentes das proteínas. Quando a gente não tem enzimas suficientes para esse processo, a gente passa a ter um material que é difícil de absorver e que na realidade estimula o nosso sistema imunológico. Ele acha que é estranho, é uma coisa que o corpo não reconhece de imediato, desencadeando um processo, né, de uma tempestade de marcadores inflamatórios. Então a gente vai ter ali às vezes histamina em grande quantidade pelos mastócitos, que são as células que produzem histamina. Nós vamos ter um recrutamento de células natural killer, linfócitos que geram anticorpos, ou às vezes até outras células mediadoras, né, que vão produzindo uma reação em cadeia muito grande, e isso vai agravando o processo de sensibilidade alimentar. Então, se você fosse escolher só um alimento para você tentar tirar da sua dieta, não há dúvida de que tirar o trigo, os derivados, né, tudo que tem trigo, macarrão, massas, pães, é uma boa opção para a gente poder ter mais saúde. Além disso, além do glúten, um outro alimento que é super alergênico é o leite e os derivados do leite. A gente sabe que o leite também passou por um processo grande de industrialização, é difícil a gente ter um leite direto lá da vaca e de fato a gente não é bezerro, né? Então as proteínas que compõem o leite e o açúcar do leite, que é a lactose e a caseína, têm difícil digestibilidade, ou seja, é difícil a gente conseguir realmente quebrar essas proteínas e esses açúcares e, portanto, se a gente não tiver um processo bom de digestão, também vai produzir inflamação intestinal, sensibilidade alimentar e nós vamos ter sintomas, consequências desse consumo de leite e derivados. Além disso, alguns outros alimentos, por exemplo, o amendoim, ele tem na sua composição muitos fungos que também provocam alergias, são, né, micro-organismos que são estranhos ao nosso corpo, mas as próprias proteínas do amendoim, elas são bastante alergênicas. Muitas pessoas têm alergia ao amendoim. Mas não só, né? A gente vai poder expandir um pouco essa compreensão nos alimentos industrializados, embutidos, enlatados, que tem conservantes, que tem glutamato monossódico, que tem realmente conservantes, corantes, tudo que é artificial. É claro que o consumo desses alimentos vai disparar no nosso intestino muito mais inflamação, muito mais mastócitos, muito mais linfócitos, vai produzir muito mais interleucinas inflamatórias e isso vai viajar pelo nosso corpo e vai dar vários sintomas. Então, de maneira geral, pessoal, o conceito que eu queria trazer nesse vídeo é de que a sensibilidade alimentar, ela existe, ela é mais comum do que a gente imagina e ela não precisa ser só por esses alimentos que eu acabei de falar. Tem muitos e muitos outros alimentos que podem dar sensibilidade alimentar. Na realidade, qualquer alimento pode
disparar algum processo de sensibilidade alimentar. Depende da quantidade, da exposição e da predisposição dessa pessoa a desencadear aquele processo. O fato é que é difícil saber quais são as sensibilidades alimentares. Hoje na medicina a gente tem um exame clássico para hipersensibilidades tardias, que é o A200. Ele testa as imunoglobulinas para 200 tipos de alimento, imunoglobulina E e imunoglobulina G. A E ligada ao processo agudo e a G ligada ao processo tardio. Porém, não é um exame 100%. Dar negativo nesse exame em alguns alimentos não quer dizer que a gente está liberado para comer ele à vontade. Também uma coisa que é muito importante é que esses processos eles são impermanentes. Às vezes o intestino está mais sensível, depois ele passa a não apresentar mais essa sensibilidade e você pode até, em pequena quantidade, comer algum alimento que em algum momento da sua vida você foi alérgico, sensível a ele. Então existe esse exame, mas ele tem todo esse viés, é caro também, não são todas as pessoas que podem fazer. Existem outros exames indiretos, como o coprológico funcional, que é muito útil para a gente saber se a pessoa está conseguindo fazer todas as etapas da digestão de uma forma eficiente. Se tem enzimas pancreáticas, se tem ácido clorídrico suficiente no estômago, se tem enzimas, bile, sais biliares em quantidade boas, né? Para que a gente possa ter uma efetividade de absorção de nutrientes, se o microbioma está saudável. Tudo isso, o coprológico funcional, ele dá uma ideia bem legal sobre como que está essa digestão como um todo. Mas também tem alguns testes que são muito úteis porque eles são mais em conta, eles são mais acessíveis e são muito úteis, apesar de não serem chancelados pela escola médica mais tradicional, que é a microscopia de campo escuro e a biorressonância. A biorressonância é um método da física quântica que você consegue ver através de um aurímetro o que está compatível, o que não está compatível com o seu corpo naquele momento. Você consegue fazer uma tabulação de vários alimentos que você come para ver quais daqueles que podem estar atrapalhando o seu quadro clínico. Não só a biorressonância, mas a microscopia de campo escuro é um método indireto que a gente consegue perceber pela picadinha no dedo, o sangue que é levado ao microscópio, se tem ali sinais no sangue de sensibilidades alimentares. Ou seja, para fazer esse diagnóstico, além dos sintomas, e não necessariamente a pessoa precisa ter sintomas, tem muitos pacientes que são assintomáticos, mas quando a gente faz os testes, aparece realmente alterações ali nos testes, mostrando que diagnosticar sensibilidade alimentar é algo desafiador, mas de fundamental importância para aqueles que buscam saúde, longevidade e bem-estar. Se você consumir esse alimento por muito tempo, cada vez mais as consequências clínicas vão aparecendo. E no momento em que você tem um paciente que está muito sintomático, fibromialgia, dor crônica, depressão, qualquer doença, e você passa a identificar as sensibilidades, orientar a dietoterapia sem esses alimentos para ir fazer um processo de modulação intestinal, a gente nota que esses pacientes têm uma grande melhora do seu quadro clínico. Realmente esse é um assunto de fundamental importância. Hoje eu resolvi apenas dar algumas pinceladas nesse assunto. Eu espero que tenha sido interessante para vocês se questionarem qual alimento vocês têm sensibilidade, já parou para pensar? Qual alimento que eu como que eu acho que não me faz muito bem? Lembrando que o efeito não é imediato, muitas vezes pode vir um efeito 2, 3 dias depois. Eu tomo vinho e 3 dias tem enxaqueca, né? Comi um queijo de tal tipo e de repente fiz um processo de diarreia, de estufamento 2, 3 dias depois. Tudo isso, pessoal, é importante. A gente tem que estar muito atento, muito consciente das nossas opções, do que a gente está fazendo a cada instante, assim a gente vai ter muito mais saúde. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com quem gosta desse assunto e se você tiver dúvidas, deixe seu comentário aqui que eu vou ter o maior prazer em responder.